salve galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? E aí, beleza? Tudo bem? Bem, eu tava ontem, hoje eu tô ótimo. É isso, mano. Energia, cara. Vamos pra cima ou não? Bora? É isso, olha só. Tô aí, tô Hoje- ligadaço. Hoje é um episódio especial. É, sobre o que hoje? Eu vou te explicar por que é um episódio especial. Porque hoje é o episódio número 51. Então nós Olha já aí. completamos aí 51 episódios do E aí, pai. Eu sei que a gente passou por alguns momentos de hiato, porque a agenda do meu pai e a minha agenda, às vezes, a gente acaba ficando conflitante. Entretanto, isso não vai mais acontecer, porque novos projetos estão por vir. E em breve a gente vai divulgar algumas novidades aqui no E aí, pai. Sim. Então, olha só. Pai, tá feliz? Tô, Tá beleza. acreditando? Beleza, tô mais feliz que nunca. Então, olha só, mano. Primeira coisa que as pessoas querem saber. Manda um salve pra alguém nesse momento. Vai. Nesse momento, É. eu vou mandar um salve pro meu amigo Tatá. Que tá ali, isso, grande Tatá, tá aqui tá ali, assistindo ó, a Tatá gravação. da Tatá Comunicações. Eu vou mandar um salve pra um rapaz muito bom. Tá aprendendo. Tá virando pregador. Tá aprendendo bom. Gosta de avivamento. Meu mano, meu discípulo, Lucas Duca. Um abraço pro Duquinha. O seu livro vai chegar. Eu vou te dar um livro em breve. Se Deus quiser, tem que terminar de ler o Martin Lloyd Jones, o Pregação e Pregadores. Tamo junto demais, um abraço. Pai, Oi, Duca, e agora vamos ver, promessa foi feita em público. tem uma parada que a gente fez 2 vezes e que a gente não fez mais. E que eu acho que a gente tem que consolidar isso com uma parte introdutória do podcast. Sim, Que eu fiz um top com vocês, uma lista de top 5. Eu fiz top 5 jogadores que você viu jogar. Eu lembro que você falou Zico, eu lembro que você falou Ronaldo Fenômeno, falou alguns jogadores que você viu jogar, Romário, que jogou bola pra caramba. E eu também fiz top 5 lugares que você visitou que você gostou muito, certo? Não precisa ser um top 5, mas pode ser um top 3, entendeu? Um top 4. Eu quero que você fale aqui agora top comidas da sua vida, que você come e você fala assim, mano, essa parada é o que eu mais gosto no planeta Terra. cara, não é meu forte isso daí, né? Como não, cara? Todo mundo gosta de comer. Eu vou falar, mas não é meu forte porque as comidas que eu mais gosto são coisas simples, né? Por exemplo, se eu estou no Brasil e eu for pro Tocantins, que é onde eu vou, porque tem parte da minha família lá, parte da minha família está lá no Tocantins, outra parte está em Brasília. Então, quando eu chego lá, eu peço para minha irmã, eu gosto de comer, por exemplo, carne de sol. Bom demais. Eu gosto de comer carreteiro, eu gosto de comer o chambari, que é uma comida lá, que é da perna do boi, a parte de cima, aquela lá que seria, eu chamaria, talvez eles chamam aqui de osso buco, alguma Típico coisa do Goiás, assim. tipo do Tocantins. Tipo de Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Então as comidas que eu gosto são diferentes, né? Eu já vi um bocado de coisa boa aí, mas eu tomo determinadas coisas. Se eu estiver no Japão, eu gosto de comer lamen. Não, né? lamen é delicioso. Lamen cara. engorda, Nossa, mas demais, lamen é um macarrão. É que é pesadão, né? É pesadão, cozido na água com aqueles... Eles colocam osso de porco Isso. ali, aquela coisa na água. Isso. E o lamen bem temperado, apimentado, no frio é muito Nossa, legal, delicioso. muito legal. Se eu estiver na Coreia, eu gosto de uma comida simples de tudo, chama bibimbap. Eles cozinham o arroz na panela de ferro, ou de pedra, melhor de pedra, e coloca alguns legumes, pega um ovo cru, você mesmo quebra e coloca ali em cima, e ele cozinha no calor ele do arroz. cozinha ali no calor do arroz, porque a panela de pedra não deixa esfriar rápido. E é uma coisa simples. E dos outros lugares, é isso. Você gosta da comida de Israel? Gosto da comida de Israel. Eu não gostei muito, acredito, Gosto da comida de Israel, Prefiro mas a comida dos árabes. a comida árabe é melhor. O restaurante árabe serve melhor. Tem um hummus que é melhor. Tem um bolinho, né, meio esverdeado, que eu esqueci o nome dele, que é muito legal também, que você come nos restaurantes árabes. Eu acho melhor. Principalmente se for dia de sábado, você pegar um restaurante israelense, você está na roça, porque se estiver num hotel, o hotel vai te servir a comida da sexta, o café da manhã da sexta, o pão da sexta, e não faz nada no sábado. Você vai estar lá e você tem que se virar com aquela comida fria. Já passou algum perrengue com comida por aí? Né? Viagem, Brasil, fora do Brasil? Já. Quer contar algum?
A pior de todas foi na primeira viagem para Israel. Eu acabei comendo um croissant com um recheio. E aquele recheio, eu acho que estava estragado, tinha alguma coisa muito errada. E eu tive que ser internado. Eu fiquei no quarto do hotel passando muito mal. Não fiz o passeio daquele dia, né? Nem à noite, não fiz nada. E graças a Deus, na época, tinha um casal da igreja que eu estava lá no litoral, São Paulo e Dona Massaco, estavam comigo naquela viagem. Sim. E eles resolveram não ir para cuidar de mim. Eu nem sei o que teria acontecido se eles não tivessem cuidado de mim o dia todo. Tinha um voo para a Grécia. Graças a Deus o voo foi adiado para o dia seguinte, porque eu não teria a mínima da condição de viajar daquele jeito. Era uma situação que eu não desejo para ninguém. Eu tomei todo tipo de remédio. Por fim apareceu um americano lá que me deu um remédio bem forte e aquela situação parou. Mas para mim foi um dos piores apertos que eu já passei na vida. Foi lá em Israel, por causa de um croissant com recheio de legumes lá, sei lá, e devia ter uma maionese estragada, alguma coisa lá, bem pesado. Mas as outras coisas, tudo bem, meu estômago é muito bom. Então esse foi o top 5 comidas do Pastor Domingos. Muito fácil de te agradar, viu, pai? Muito simples, fácil. Cara. Fez um arroz carreteiro, uma carninha frita na hora, carne de sol, uma farofa, já era, cara. Já foi. Tá... tem mais um. Frango caipira. Frango caipira? Frango caipira. Um abraço de Arcângela. No sítio, lá no Tom. Lá, se eu tiver frango caipira ou carne de sol, pra mim. Nossa, tá bom demais. Eu gosto muito de galinha caipira. A Jamila não gosta, não entendo porquê. Mas eu gosto muito. Mas. Então, se o cara. Tem gente que vai falar de lagosta, falando isso aqui. Não, eu prefiro carne de sol. Eu não sou o maior cara. Eu prefiro carreteiro, prefiro galinha caipira, frango caipira, no sítio. E tá de bom tamanho pra mim. É isso. Olha só, esse foi o top 5 comidas que foi um pouco mais de 5, mas é isso aí. Foram mais. Tá tudo certo. A gente vai fazer sempre agora no top 5. Manda aqui comentário, me chama no Instagram, manda WhatsApp. Qual o próximo top 5 você quer saber do Pastor Domingos? Eu só vou fazer uma observação. Eu vou falar uma comida só, não vou falar 5. Hambúrguer é a comida mais democrática do mundo. Pão, carne, qualquer outra coisa que você goste, coloca outro pão por cima, já era. Hambúrguer é vida, funciona em qualquer lugar do planeta Terra. Na semana passada, alguém me perguntou, vou começar a abrir aqui um pouco, que hoje eu quero que a gente fale sobre o Iaipai, projeto e algumas coisas do futuro. Tá. Na semana passada alguém me perguntou, Davi, como funciona, como vocês compõem o roteiro do Iaipai? Aí eu falei, não tem roteiro. Aí o mano ficou, como assim não tem roteiro? Eu falei, não tem roteiro. Ele falou, não é possível. O Pastor Domingos dá aquela resposta, aquelas coisas que ele explica sem roteiro. Eu falei, sim, sem roteiro. Eu nunca teve roteiro. Tem mais, eu fico sabendo do tema do dia aqui quando eu sento nessa cadeira. Enquanto eu não sento aqui, ele não fala. Ele nunca disse pra mim, amanhã a gente vai falar sobre isso, ou semana que vem vai ser sobre isso. Quando eu sento aqui, no início eu perguntava, e aí? Ele falava, não, tô vendo. Ele anotava no iPad dele, chegava aqui e me surpreendia. Hoje ainda não sei o que ele quer falar. Então, não, é porque assim, só pra vocês entenderem. Não, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre podcast, sobre internet. Tá vindo muita coisa planejada essa agora. Questão. Isso, mas assim, só pra vocês entenderem. Eu não faço um roteiro, e a gente não tem aqui começo, meio e fim do episódio, porque eu não quero que fique um negócio engessado, não quero que fique um negócio artificial, e eu acho que a gente começou desse jeito, e se a gente for fiel ao nosso formato, eu acho que a gente consegue entregar uma questão muito interessante. Sim. E aí, a respeito do tema, eu chego aqui, eu abordo, óbvio que eu não vou tirar um tema que eu sei que não vai agregar nada, não vai agregar valor e tal. E tirando algumas exceções, por exemplo, quando tem parte 2, quando, por exemplo, olha, igual quando a gente estava falando sobre oração devocional, que a gente falou, olha, a gente vai parar aqui por causa do tempo, semana que vem a gente continua. Então, beleza. Aí, nesse caso, a gente sabia o que ia ser falado no próximo programa. Sim. Mas, tirando isso, eu gosto de chegar aqui, sentar, trazer o tema pro meu pai e a gente trazer essa questão no calor do momento, porque o nome do programa é E aí, pai? E a ideia toda surgiu do seguinte. A gente estava falando sobre essa onda de podcast na internet. E eu e meu pai, obviamente, eu tenho 30 anos, então a gente já conversou muito na vida. E meu pai já me ensinou sobre diversos assuntos e diversas questões. E eu falei assim, olha, a gente pode tentar, de alguma forma, registrar essas conversas. Sim.
isso vai ficar aí, vai ficar um legado. Um dia eu vou mostrar isso pro meu filho, entendeu? Eu vou sentar, Tito, olha o papai e o vovô conversando. Meu filho vai me perguntar sobre devocional. Filho, olha aqui, ó, olha o que seu avô tem pra te ensinar sobre devocional. Isso vai ficar na internet. A internet é pra sempre, não vai perder. Então esse acervo é um legado pro meu filho, é um legado pro Lucas, é um legado pra Helena, pro próximo filho que eu vou ter, não sei, quem sabe vem uma menina, não é verdade? Olha aí, a galera do bastidor tá ligada aqui do que a gente tá falando, entendeu? E aí, mano, então isso a ideia é uma conversa minha com meu pai. E eu não chego e mando um áudio pro meu pai. Pai, hoje é segunda-feira, a gente tá de folga, eu estou indo pra sua casa, mas hoje nós vamos conversar sobre devocional. Eu não programo que eu vou conversar com meu pai. Eu chego e a gente começa a conversar e o dia vai acontecendo. Então eu queria transferir esse sentimento pra cá. Isso aí mesmo, é exatamente isso que acontece. A ideia é repartir isso, não é falta de organização. A gente tem pautas enormes, já falei com ele que a gente vai começar aqui, já temos que começar nas próximas semanas, a ideia de perguntas e respostas sobre temas difíceis da Bíblia. Então, segura aí, porque se ele quiser, já pode fazer alguma coisa. Não que a gente sabe alguma coisa, mas temas difíceis, como o Apocalipse, como o tempo do fim, como a questão profética hoje, como a questão doutrinária hoje, como a questão de que alguns rumos que às vezes a igreja está tomando ou que os pregadores estão tomando. Então, nós vamos responder nos próximos episódios questões difíceis, né, da Bíblia, ou questões até polêmicas, que às vezes as pessoas fogem um pouco disso, e nós não vamos fugir dessa realidade sem machucar ninguém, sem jogar nenhuma coisa contra quem quer que seja, mas dando respostas bíblicas, equilibradas, 100% bíblicas. E aí, por exemplo, quem é da nossa igreja sabe, e aí, por exemplo, meu pai tá falando, não que a gente saiba alguma coisa, mas é porque, óbvio, meu pai sempre me ensinou que a gente não pode ficar falando muito de si mesmo, mas eu posso falar dele, né? Então, não é verdade, Tata? Então, o que acontece? O meu pai é uma das pessoas que eu conheço, e eu conheço bastante gente por aí fora, que conhece mais de Bíblia, mais da palavra de Deus nessa nação. Eu não estou exagerando, não é porque é meu pai. Isso é um fato. Isso é um fato que outros pastores podem te confirmar isso se você duvida, porque o seu filho é tendencioso, você pode ligar para os outros pastores e pode falar. Então, meu pai conhece muito da Bíblia. Semana passada ele citou, por exemplo, que ele escreveu o esboço de um livro sobre anjos, certo? Beleza. Agora eu vou te fazer uma pergunta, pai. Quantos comentários e quantos estudos e artigos você pesquisou para desenhar sua teologia bíblica sobre anjos? Nenhum. Sabe o que meu pai fez? Ele escreveu as visitações, as mensagens, os temas... 36 capítulos, né? 36 partes, vamos dizer assim, dentro do livro, uma teologia bíblica, do Gênesis ao Apocalipse. Então deixa eu te falar uma coisa. Por que o pastor Domingos conhece isso? Porque ele conhece a Bíblia. Entendeu? Não é uma parada que ele foi lá e escreveu no Google. Quantas vezes temos visitações de anjo na Bíblia? Não, meu pai conhece a Bíblia. Então ele senta, abre o bloco de notas e ele começa a escrever e ele só vai folheando as páginas da Bíblia, entendeu? E eu não conheço, particularmente, uma pessoa que faça isso. Então é por isso que eu consigo tranquilamente chegar aqui e falar, pai, hoje a gente vai falar sobre oração. Hoje a gente vai falar sobre ministério profético. Hoje a gente vai falar sobre dons do Espírito. Porque eu sei que a gente vai discorrer sobre esse assunto. Porque mesmo que eu seja extremamente limitado, eu sei que ele não é. Não, entendeu? Você não é limitado, você conhece bem. A misericórdia de Deus, não há nada em mim, a gente deve tudo ao Espírito Santo. O que eu fui fazendo foi lendo a Bíblia e marcando e aprendendo. E acho que eu herdei da minha mãe, humanamente falando, uma capacidade de decorar as coisas. Fantástico. E a minha mãe tem uma memória boa até hoje. Ela vai fazer 93 anos, se Deus quiser, em julho. E até hoje tem uma memória muito boa, recita muito a Bíblia, recita ainda até literatura de cordel, que ela decorava antigamente, né? Então, acho que eu herdei com ela essa questão, ela me colocava para recitar poesia de Machado de Assis, e de Olavo Bilac, e de outros poetas, né? E eu aprendi a decorar poesias desde cedo. E acho que essa questão de decorar poesias também foi me ajudando. Quando eu me converti aos 16 anos, eu fui para a Bíblia e logo já fui procurando ler e aprender e também decorar.
Então, hoje aprendi um pouco disso, né? Então, acho que isso pode ser repartido com o corpo de Cristo. É isso. Então, e aí a ideia do podcast é exatamente essa. Então, por isso que a gente está muito feliz com esses 51 episódios. A gente vai ampliar, como meu pai falou, nós vamos fazer algumas questões de perguntas e respostas, fazer algumas questões interativas. Algumas pessoas já me perguntaram sobre convidados. Eu tenho interesse, sim, em trazer convidados, mas não é algo que queima absurdamente no meu coração. Porque eu acho que esse formato de podcast do convidado, ele já está saturado. Ele teve um pico na pandemia, né? 2020, 2021, porque tá todo mundo em casa. Então, as pessoas ou traziam convidado ou fazia à distância. Só que aí nessa parada, o cara fazia um programa de 2h30, 3 horas, estava todo mundo em casa, a pessoa ia trabalhando home office e ouvindo podcast, ia cozinhar ouvindo podcast. Eu acho que esse formato, ele vai ficar datado, guardados alguns programas, tipo o Podpah, o Flow, que são programas gigantescos, o Vênus. Agora, tirando esses programas enormes, eu acho que, tipo assim, essa parada vai ficar datada e vai cair. Eu acredito demais que a gente sendo fiel ao nosso formato, eu e meu pai trocando ideia, tem muita coisa legal que a gente ainda pode fazer. Sim. Até porque isso aqui não tem fim, tá ligado? Sim. E eu não dependo. Nossa, quem que eu vou trazer semana que vem? Eu não dependo. Tipo assim, poxa, eu tenho infinitos temas, a palavra de Deus é super rica e a gente sempre vai conseguir trocar ideia, meu pai. E também tem um projeto, né, de uma nova editora que está surgindo aí. E o pessoal da editora já nos chamou para a gente transformar. E por isso que a gente vai aprofundar bastante coisa para transformar o E aí Pai em livro e edições. Que isso? Spoiler? Mas já? Já. Então tá bom. Então solta aí. Vamos lá. Então nós vamos estar transformando isso em livro também. Nós vamos estar pegando os principais episódios, vamos compartilhar com isso também. Por isso que vai ganhar um formato novo e vai ter coisas bem aprofundadas com você, porque qual é a ideia? A ideia é uma fé prática, uma fé funcional, não ficar numa fé religiosa, teórica, mas uma fé funcional, aquilo que acontece o dia a dia, e também levar isso para dentro da família, para que as famílias possam, o pai e o filho possam dialogar. A profecia, né, de Malaquias, ele disse: eu vou enviar o profeta Elias, uma palavra de Deus, é a última profecia do Velho Testamento. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então a ideia é resgatar esta profecia bíblica para que isso possa acontecer dentro de cada casa, com a ideia também de que o diálogo em família seja restaurado, porque muitas vezes cada um chega, pega o seu celular, fica na sua rede social, na internet, no seu Instagram, vendo as mais diferentes situações, e o diálogo morreu. Então a ideia é restaurar também o diálogo entre pais e filhos. E por exemplo, isso é muito importante, porque tudo que a gente sempre quis fazer aqui foi exatamente essa comunicação geracional. Então, por exemplo, é o meu pai conversando comigo, eu conversando com o meu pai, e a gente tá sentado numa mesa. Todo podcast as pessoas estão sentadas numa mesa. Tudo bem. Isso pra nós tem um significado diferente. Entendeu? E esse significado que a gente quer comunicar. Senta na mesa com seu filho, senta na mesa com seu pai. Como meu pai mesmo falou, a gente fez uma série de mensagens. Com Jesus à mesa. Com Jesus à mesa. A gente fez, acho que o livro está pronto, só estou precisando da editora para lançar o livro. É isso. Mas você já está em contato com algumas editoras, em breve sim, vai dar sim, certo. sim. Mas você fez o que? Foram 12 episódios? 15. 15 episódios. E aí você pode assistir, tá tudo no YouTube. E aí eu preguei em vários episódios. E o meu pai pregou também. Meu pai pregou em todos. E quase todos, né? E eu preguei em alguns. E aí, cara, essa ideia de você sentar na mesa e trocar uma ideia e você ter um diálogo, restaurar o diálogo com seu filho. Porque, pelo amor de Deus, cara, o que está acontecendo com as conexões geracionais? Até o nosso amigo, o pastor Marcelo Toschi e o pastor Giovanni escreveram um livro sobre reconectando gerações. E o título do livro é Reconectar, exatamente porque a gente já percebe uma quebra, que quando você tem uma transição, tipo assim, o cara
se torna pai e tudo mais, tem um filho adolescente, alguma coisa acontece que essa galera para de se falar, para de trocar ideia. Acontece que, à medida que o tempo vai passando, os pais vão ficando, às vezes, cada vez mais ocupados com algumas coisas, se bem que o home office hoje já ajuda muito, porque muitos estão trabalhando em casa, e isso é bom ou pode ser entediante se não tiver diálogo. Agora, na escola, o garoto ou a garota vai fazendo novas amizades. E aí, se não tiver cuidado, as amizades da escola acabam sendo mais influência na vida do garoto ou da garota do que a influência do pai e da mãe. Então, é uma questão que o pai precisa ficar bem atento, porque, conta disso, se as amizades forem boas, ainda vai, mas se não forem, 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Exato. Então, você às vezes vai perder porque você não dialoga e alguém está conversando com ele, alguém está fazendo a cabeça dele lá na escola, ou na saída da escola, ou em alguns lugares que ele frequenta. Então, esse é um ponto importantíssimo para a família olhar e não perder o seu filho para aquilo que acontece lá fora. Quer ver? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Tá. Quantas horas... O Samuel chega na escola que horas? O Samuel chega às 7 da manhã. Sai que horas? Meio-dia, certo? Samuel chega às 7, sai meio-dia. 5 horas. 5 horas, certo? Segunda a sexta, certo? Então isso dá 20 horas? Sim. Segunda a sexta? 5 vezes 5, 25 horas? 25 horas na escola. Ok, 25 horas. 25 horas só na escola. Aí, se ele for fazer jiu-jitsu, inglês, muay thai, inglês, natação, futebol, basquete, já tem uma carga horária a mais, ok? Vamos arredondar para baixo aí, 30 horas semanais de uma criança normal na escola e fazendo atividades extracurriculares. 30 horas semanais. E aí, aliado a isso, você soma o tempo que um pai fica no trabalho, que o cara às vezes chega no trabalho 9 horas, 8 horas da manhã e sai do trabalho às 6 horas da tarde. Se você já vai perder na carga horária, tá ligado? Guardadas algumas exceções, na carga horária seu filho já vai ficar mais tempo na escola do que com você se você trabalha das 8 da manhã até as 6 da tarde, que é a maioria do brasileiro. Se o seu tempo com o seu filho não for um tempo de qualidade, se as horas que você tem com o seu filho não for um tempo que você investe realmente para falar sobre coisas boas, para você se divertir com ele, para você brincar, para você... E para falar sobre princípios e valores. Falar sobre princípios e valores da palavra de Deus e criar boas memórias, você já perdeu. Já perdeu. E eu tô fazendo uma conta básica aqui, entendeu? Uma parada muito simples. Ele já fica mais tempo sob influência de coisas seculares do que influência do pai. E aí, se você acrescenta nessa conta o fato de que daí, óbvio, a vida não é fácil para ninguém. Você chega do trampo cansado, já não quer trocar ideia com seu filho, já não quer brincar, já não quer tirar um tempo de sábado, não quer sair, vai ficar de boa, sentado no sofá, engordando, não faz nada, fica lá só, não tira o menino de casa. Ainda fala engordando. Não, mas sabe o que vai acontecer? Ele vai jogar um game, ele vai pro TikTok, ele vai pro Instagram, ele vai pra rede social, ele vai pra Netflix. Daí e aí entra alguns outros influenciadores que podem ser, alguns até bons, mas outros podem ser malignos. Daquelas 30 horas semanais, você bota o final de semana, que o tempo que você não tá tirando, mano, um pouquinho de tempo de qualidade com seu filho, já era. Aí depois, não adianta reclamar sobre a geração. Aí... Quando acontece qualquer coisa, vai esbravejar. Ah, mas essa geração é isso. Essa geração é aquilo. Essa geração não sei o que lá. A gente começa a discipular a nação dentro da nossa casa. Não adianta tentar fazer discípulo lá fora. É aquilo que alguém já falou. O maior sucesso do mundo não compensa o fracasso na família. O seu primeiro ministério é a sua família. Seu primeiro rebanho é a sua família. Se você é um pai, seus primeiros discípulos estão dentro da sua casa. Porque a Bíblia é muito clara. Se você não cuida bem da sua família, como é que você vai querer cuidar da igreja de Deus? E aí, 1 Timóteo 5,8 vai dizer que se alguém não cuida bem da sua família, negou a fé e é pior que incrédulo. Então, a primeira coisa, cuide bem da sua família. Pastoreie a sua família, interceda pela sua família. Faça de tudo para que a sua família seja salva. Faça de tudo para que a sua família toda sirva ao Senhor Jesus. Coloque como alvo da sua vida que você vai para o céu, mas a sua família irá com você. Eu gosto muito da ideia que a
A família aqui, a rede de célula agora a gente chama de família Azul Celeste está usando, eu gosto demais. Ele diz assim, a caminho do céu, mas não iremos sozinhos. Isso. Então, se você está a caminho do céu, declare que você não irá sozinho. Primeiro, você vai levar a sua família, toda a sua família, porque há uma promessa de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Você e a sua família serão salvos. Creia, toma posse dessa promessa da palavra de Deus. Comece a andar nessa promessa. Discipule os seus filhos. Separe tempo de qualidade. É um bom lugar para você soltar pipa com seu filho. Lá na nossa nova série. Lá tem uma área enorme de 80 mil metros quadrados. Vai lá. Tá livre, você vai lá, solta pipa com ele, deixa ele ficar um tempo com ele lá. Leve em algum lugar. Mas separa tempo de qualidade. Mas também não é só lazer. Separa tempo de oração. Separe tempo da Bíblia. Ensine desde já a amar a Bíblia. Deixe ele crescer com a mente cheia dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Porque se você não encher a mente dele agora dos valores da palavra de Deus, a mente vai ser cheia de outras coisas. Se ele estiver na fase de formação, então isso é fundamental. E aí, Provérbio 22:6 diz, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Sim. E ainda quando ela for velha, não se desviará dele. O tempo de ensinar é agora. O ensino começa no ventre da mãe. Quando a mãe já começa a colocar a mão e começa a ministrar e começa a fazer isso. E lá em casa a gente fez isso. Desde a gravidez da Renata, que é a nossa primogênita, a Rosane já colocava a mão, já conversava, já colocava louvores. E os pais que fazem isso têm a experiência de que os filhos são mais calmos, são mais seguros, são mais tranquilos, já se sentem amados desde o ventre. Então, mas não adianta você ficar falar quando a criança tem 6 meses, 7 meses, 8 meses, você fica ali, fala com o papai, fala com a mamãe. E aí quando ele cresce, você perde o diálogo. Sim. Você quer que ele fale quando ele não pode falar. E quando ele precisa falar, que abriu o coração lá no início da adolescência, junior. Quando ele precisa, você se afasta dele. Isso aqui é bom demais. Aí você perde bom demais, aí você perde o coração, cara. Isso é bom demais. Não adianta você querer que ele fale primeiro papai e mamãe, lá quando ele precisa abrir o coração, falar das tensões, das dúvidas, dos medos, das dificuldades dele e até do coração dele. Até dar algumas coisas sobre a própria identidade e o destino. E aí, meu amigo, se você não parar para ouvir, você pode perder. Então, assim, 51 episódios e esse podcast existe com essa finalidade. A gente não tem outra finalidade que não seja abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família e tentar, de alguma forma, com as ferramentas que a gente tem, com a estrutura que a gente tem aqui na igreja, a gente tentar restaurar essa conexão geracional e tentar trazer de volta esse diálogo saudável entre pais e filhos sobre assuntos diversos. Qualquer assunto tem que estar pronto para... Se não souber, seja honesto, fala que não sabe, mas é fundamental ter tempo de qualidade. É fundamental que você separe tempo. E nossa ideia é resgatar que seu pai possa, que você, filho, possa fazer a pergunta que você quiser para o seu pai e que você possa ter essa liberdade, pai, de sentar com seu filho e vamos trazer Jesus para dentro da nossa casa, o que a família moderna mais precisa, não são de coisas. Teu filho mais precisa, não é do celular da última geração, ou do tênis da última marca que saiu, ou aquela camisa daquele jogador. Às vezes a gente fica impressionado com alguns caras porque jogam bem, faz um gol e fala foi isso, foi aquilo. E eu fico pensando, que tal se ele ficar impressionado com a grandeza de Jesus? Com a grandeza do nosso Deus. Eu estava ouvindo o John Bevere, ele falou que chegou uma época na casa dele que os filhos ele tem 4 filhos, tudo impressionado com o Michael Jordan, porque o cara pegava a bola e parecia que ele voava no ar, né? Ele colocava lá. Realmente foi um excelente jogador de basquete. Mas um dia ele começou a falar sobre o Deus que segura as águas dos oceanos na palma das suas mãos. O Deus que mede o universo, de acordo com Isaías 40, ele mede o universo com um palmo da mão, ele mede o universo. E quando você começa a pensar nas bilhões de estrelas, nas bilhões de galáxias, e nós estamos aqui apenas numa pequena, menor galáxia, uma das menores galáxias da Via Láctea,
E Deus é criador desse universo imenso, perfeito, complexo aos nossos olhos, mas totalmente perfeito. Então, fale da grandeza de Deus. Ensine da glória de Deus. Quer ver uma coisa interessante sobre a glória de Deus? E aí a gente já vai caminhar para o encerramento. A Bíblia diz que quando Jesus aparecer, é uma coisa interessante, né? Sim, a gente sim. olhar, que quando Jesus aparecer, o sol vai escurecer. As estrelas vão cair do firmamento. Deixa eu te enumerar uma coisa assim, fácil de você entender. Jesus apareceu a Abraão há 4.000 anos atrás. Ele, 2 anos, almoçou na casa de Abraão. Sabe por que Abraão pôde receber Jesus na sua casa e ir almoçar? Porque Jesus apareceu na forma humana, não em glória. Sim. Aí você vai ver lá em Gênesis 32 que Jacó lutou com um anjo do Senhor, que era uma cristofania. A teofania era Jesus. Sabe por que ele pôde orar e até tocar? Porque o Senhor apareceu em forma humana, não foi em glória. Sim. Aí você vai ver lá no episódio de Josué, que Josué entra na terra prometida, ele está em Gilgal, e ele levanta de manhã cedo, ele sai, ele vê um homem, e ele pensa que é um homem. Ele chega e pergunta: você é dos nossos ou é dos deles? E o Senhor responde: não sou nem do de vocês, nem do deles. Sou príncipe do exército, eu acabo de chegar. Aí Josué já olha para ele e ele fala assim: tira a sandália dos seus pés, está pisando em terra santa. Que é onde Jesus está, onde o Senhor está, é terra santa. E aí Josué tira a sandália e se ajoelha. Era o Senhor Jesus. Sim. Uma cristofania, uma teofania, mas também não estava em glória. Deixa eu só mais... Até no nascimento de Sansão, né? Sim. Ali pode ser teofania também ou não. Mas... eu acho que é uma teofania porque eles adoram, né? E ele sobe no altar e ele recebe adoração. Sim. Você recebeu é Jesus. Se você for para o Novo Testamento, vamos pegar Jesus ressurreto, antes dele ser glorificado. Aí você pega a primeira aparição de Jesus, foi para Maria Madalena. Sim. Ela confunde com o jardineiro, depois ela quer segurar nos pés, ele fala: não me detenha, porque eu ainda não subi, meu pai é vosso pai. Aí os discípulos estão pescando, lá no lago da Galileia, 7 deles. E quando eles estão pescando, o Senhor aparece na praia, coloca pães e peixe, faz um café da manhã delicioso, pão assado. Sim. Pães, peixinho, prontinho, ele chega, está ali, e estão olhando para Jesus e conversando com Jesus, porque Jesus ainda não estava glorificado. Agora, pega comigo. Aí, os 2 discípulos, voltando um pouquinho, no primeiro dia da ressurreição, os 2 discípulos a caminho de Emaús, eles caminham com Jesus várias horas, e eles pensavam que era mais um que estava a caminho. Aí, quando chega na mesa, né, em Emaús, sentam. Jesus parte a hora que ele pega o pão, levanta, dá graças e parte, e os olhos dele se abriram. Jesus aparece. Então, se você pega o aparecimento da Maria Madalena, os discípulos a caminho de Emaús, e lá na Galileia, por que eles puderam olhar para Jesus, conversar com ele e até em alguns outros momentos? Porque ele ainda não estava glorificado. Sim. Mas quando você vai para o Apocalipse, no capítulo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, é a maior revelação de todos os tempos, você vai ver João. Quando ele vê Jesus, ele começa a descrever. Leia Apocalipse 1. Sim. E uma das coisas que ele vai dizer: o seu rosto é como o sol. Isso. Na sua força, ao meio-dia. Isso é demais. Agora ele está glorificado. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, sim, e era meio-dia, sol do Oriente Médio, Davi já esteve lá comigo, e me imagino no verão, naquele verão, dá 40 graus fácil em qualquer lugar, 45, em alguns lugares 50 graus. Nós tivemos lá. Eu não recomendo ninguém ir a Israel no mês de julho, porque você sofre demais com o calor. Nós ficamos em Jordânia, Israel, fomos até Petra. O calor é quase insuportável. Agora o que acontece? Imagina, ele está indo a Damasco naquele calor, no meio-dia, e não tem nenhuma nuvem. Atos capítulo 9. Aí então, ele diz assim, que de repente, ele descreve isso em Atos 9 e em Atos 26, quando ele está dando testemunho. Ele diz assim: de repente veio sobre mim uma luz mais forte do que o sol, mais brilhante que o sol. Sim. Então, voltando ao texto que eu mencionei lá de Mateus 24, que na volta de Jesus, e também Apocalipse vai dizer sobre isso, né? Tem um texto lá que diz que as pessoas vão pedir os montes para cair sobre si quando eles verem a glória de Jesus. E eu falei de Apocalipse, de Mateus 24, por isso que eu citei 4. Isso. Ele fala que as estrelas vão perder o seu brilho, o sol, sabe por quê?
Grave isso e nunca esqueça. Ensine isso, seu filho. A grandiosidade de Jesus. A glória de Jesus é tão grande, que quando Jesus aparecer em glória, a glória de Jesus ofuscará o brilho de todas as estrelas e o brilho do sol. Pode ser meio-dia. Agora, para você entender isso melhor, rapidinho aqui. Por exemplo, à noite, se estiver tranquilo, não tiver nuvem e tiver pouca luz elétrica, você consegue ver bastante estrelas, sim, certo? Então, se hoje à noite estiver tranquilo, se você estiver num lugar que não tem tanta luz, você vai conseguir ver bastante estrela. Mas a hora que o sol brilha, o que acontece com as estrelas? Elas deixaram de existir? Não. Elas se esconderam? Não. É que o brilho do sol ofusca o brilho das estrelas. Pois bem, o brilho da glória de Deus em Cristo Jesus ofusca até mesmo o brilho do sol ao meio-dia. Agora, para fechar, um dia Moisés chegou para Deus e falou: mostra-me tua glória. Lá em Êxodo, né, capítulo 33. E aí o Senhor disse para ele: eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, mas eu não vou te mostrar a minha glória. Porque quando Moisés pede: mostra-me tua glória, na verdade ele está dizendo: eu quero ver a tua face. E Deus responde assim: você não vai poder ver minha face, porque nenhum ser humano pode ver minha face e continuar vivendo. Está literal lá. Ele diz: eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Você vai conhecer a minha bondade, a minha graça, a minha misericórdia. Meu irmão, você não vai ver minha face. Ninguém pode ver. Mas quando você vai para Apocalipse 22, quando João vai falar da Nova Jerusalém, do trono de Deus e do Cordeiro, ele diz que nós vamos habitar face a face com Deus. E aquilo que Moisés pediu e não pôde ver, nós vamos estar contemplando 24 horas por dia a face de Deus, a face de Jesus, o Cordeiro que veio e que morreu em nosso lugar. Sim. Ensine isso aos seus filhos. Ensine sobre a grandeza de Jesus, porque algumas pessoas estão ensinando sobre um Jesus fraquinho que morreu na cruz, alguma coisa assim. Estão ensinando um cristianismo muito fajuta, um cristianismo que não funciona. E deixe seu filho ficar impressionado, não com aqueles que são atletas ou cantores ou artistas, mas que eles fiquem fascinados e apaixonados pela glória de Deus. São 51 episódios desse podcast para tentar te levar de volta para esse lugar de fascinação, para esse lugar onde você fica deslumbrado com a glória de Deus, com o tamanho da graça de Deus. E o mais interessante é que quando a gente fala sobre todos esses aspectos transcendentes de Deus, a gente também pode falar sobre a imanência, o fato de que esse mesmo Deus, que tão grandioso que a gente não consegue nem compreender, não cabe na minha mente, Deus não cabe na sua mente, Deus não cabe na nossa mente, mas esse mesmo Deus, ele se importa com a sua vida. Ele se importa com você, ele ama você, ele não poupou seu único filho para que houvesse perdão para mim e para você. E para encerrar, esse Deus tremendo, grandioso, criador desse universo maravilhoso, que algumas estrelas estão a milhares de anos-luz da Terra, a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Mas antes de encerrar, quer dizer, Deus nunca quis apenas nos visitar no momento de culto. Nunca foi a vontade de Deus que a gente recebesse apenas uma visitação na sala de oração ou num culto coletivo. A vontade de Deus e o plano de Deus é habitar conosco. Isso. E Deus não quer uma visitação, Deus quer uma habitação. Amém. É isso que ele diz. Ele quer habitar conosco, andar entre nós, estar conosco. Por isso que o nome de Jesus um dos títulos é Emanuel, quer dizer, Deus presente conosco. Amém? Glória a Deus. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, episódio número 51, com todo mundo. Que Deus te abençoe, fica firme com Jesus. Se você está no Spotify, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você conhece. Tamo junto, até semana que vem. Deus te abençoe, até o próximo.